Se nos deixa um resumo do capítulo 40, Eva chama Martim de atrevido por ter aparecido tão cedo. Nesse instante, Alice aparece e cumprimenta Martim, lhe dá um beijo no rosto e o convida para entrar. Alice diz aos filhos que Martim queria a oportunidade de conhecê-los e pede aos filhos que não julgue de forma precipitada. Miranda se mostra um tanto quanto insatisfeita com a presença do jornalista. Yara diz que a mãe deveria ter esperado ao menos um ano para os apresentar ao padrasto. Gonçalo cumprimenta Martim de forma educada. Martim diz a Eva que as flores que trouxe são para ela. Eva é grosseira e diz que não aceitará as flores que nitidamente foram compradas de um supermercado. Martim entrega as flores a Yaya. Eva diz a Martim que o único que tem direito de entrar naquela casa é o dono, no caso Sérgio, e reitera que se Martim tivesse vergonha, já teria ido embora. Sérgio diz a Julieta que irá em sua casa. Julieta o corrige e diz que a casa de Sérgio agora é ali. Sérgio diz que seguirá o melhor conselho que Julieta já lhe deu. Julieta o questiona se irá tirar Alice da casa. Nesse instante, Julieta esboça um grande sorriso. Miranda pergunta a Martim se quando ele e Alice foram resgatá-la, os dois já estavam juntos. Martim diz que na realidade ainda não estão juntos e reitera que é apenas um homem que está apaixonado por uma mulher maravilhosa e está se aproximando pouco a pouco e com muito respeito. Debochada, Yara diz que Martim é muito bom com as palavras e reitera que foi assim que Sérgio conquistou a mãe, na lábia. Gonçalo recrimina a irmã e diz que ela perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada. Eva liga para Sérgio e diz que Martim está em casa conversando com seus filhos. Furioso, Martim diz que irá matá-lo. Nesse instante, Julieta aparece e pergunta se pode sair com Sérgio. Sérgio é grosseiro e a pede para deixar em paz. Mercedes vai ao hospital e pergunta pelo estado de Prudência. Lucas explica que houve uma complicação e sua mãe teve uma parada respiratória durante a cirurgia. Mercedes diz que Lucas não deve perder a fé e o entrega uma foto com uma imagem da Virgem de Guadalupe. Lucas explica que não é apegado à religião. Mercedes diz que nunca é tarde para pedir um milagre. Mercedes pega em sua mão e os dois começam a rezar. Mujica liga para Moisés e diz que a intuição dele estava correta e Paulo entrou em contato com Yara. Moisés diz que Paulo está a manipulando. Mujica diz que não acredita que Yara esteja sendo manipulada e reitera que a forma como conversaram ficou explícito que há algo entre eles, além da relação profissional. Moisés diz a Mujica que quer participar da operação de captura a Paulo. Mujica cedia Karina e pergunta se ela vem ao trabalho com trajes provocativos para distrair seus colegas. Sem jeito, Karina desconversa e diz que tenta fazer seu trabalho da melhor forma possível. Mujica diz que nem tudo é trabalho e a convida para o cinema. Karina diz que prefere se concentrar no trabalho e o questiona sobre o caso de Paulo. Mujica diz que Paulo será capturado ainda hoje e ressalta que depois os dois poderão sair para comemorar. Paulo aproveita um momento de distração entre os policiais e escala o muro de sua casa. Fernanda acorda e se senta na cama. Samuel a deita novamente e a pede que o deseje bom dia. Fernanda se senta novamente na cama e diz que tem que ir trabalhar na agência de publicidade. Samuel a joga na cama. Fernanda volta a se sentar e, olhando para Samuel, o pede para não quebrar o acordo que fizeram, de não haver mais violência. Fernanda se levanta, vai ao banheiro e Samuel a observa. Miranda diz a Martim que Alice tem idade para ser sua mãe. Martim diz que não costuma olhar o exterior das pessoas, mas sim o interior, e reitera que Alice é uma mulher maravilhosa. Yara diz que ninguém acredita em Martim. Martim diz que essa é a verdade e começa a enaltecer as qualidades de Alice. Enjoada com o assunto, Miranda resolve sair da sala. Yara diz que não pode aceitar Martim e reitera que o perfume do pai ainda exala por todos os cômodos da casa e Sérgio continua sendo o marido de sua mãe. Nesse instante, Alice conta a Martim que Yara é a feminista da casa. Gonçalo diz que Martim aparenta ser um bom homem. Além disso, pôde perceber que a mãe está feliz ao seu lado, portanto não irá julgá-lo, como a feminista da casa fez. Gonçalo pede a Martim que cuide de sua mãe. Martim o agradece pelo voto de confiança. Em sua casa, Paulo pega algumas roupas e resolve tomar banho. Martim lembra a Yara que os dois já se conheciam. Yara concorda e
e diz que certa vez se encontraram para falar de Paulo. Martin diz que os dois têm algo em comum. Ele tem um irmão morto, enquanto Yara defende um assassino. E Yara diz que Paulo não é assassino. Martin diz que o fato de Paulo ter fugido não o ajuda e reitera que ele deveria se entregar. E Yara diz que se ele fizer isso, irão matá-lo. Nesse instante, Eva aparece e diz que a visita inconveniente ainda continua em casa. Martin resolve ir embora e diz a Eva que chegará o momento em que ela se convencerá de que os julgamentos que faz em relação a ele não têm nenhum sentido. A enfermeira diz a Lucas que Prudence saiu da terapia intensiva e em breve ele poderá vê-la. Lucas fica feliz. Gonçalo percebe que os bolos acabaram e pede ao dono da padaria que o deixe fazer um. O homem se mostra resistente, mas acaba permitindo. Feliz, Gonçalo liga para Lorena e a informa que usará sua receita. Furiosa, Julieta diz a Shirley que está farta de lavar pratos e reitera que não nasceu para ser dona de casa. Alice recrimina as filhas pela falta de educação com Martin e reitera que ele só queria comprovar que a ama. Miranda diz que o único homem que vai permitir em casa é Sérgio e sai da sala. E Yara diz à mãe que ao menos Martin teve a decência de mostrar a cara. Debochada, Yara recorda que já tinha o visto por meio de fotografias. Farta, Alice diz que não se lembra da filha recriminando Sérgio quando contratou um detetive para vigiá-la, ou pelo fato dele ter uma amante durante 3 anos. E Yara diz à mãe que não estão falando de Sérgio. Nesse instante, alguém bate na porta de forma agressiva. Se trata de Sérgio, que entra furioso à procura de Martin. Alice o questiona como soube que Martin esteve em casa, e o questiona se o detetive continua a vigiando. Sérgio fica em silêncio. Nesse instante, Alice olha para Eva e chega à conclusão de que foi ela que informou a Sérgio que Martin estava em casa. Sérgio diz que a indecência de Alice não tem limites e a questiona como foi capaz de trazer o amante para a casa dos filhos. Alice pede a Eva que o deixe sozinho com Sérgio e reitera que as duas terão uma conversa séria depois. Sozinhos, Sérgio pergunta a Alice até onde ela pretende chegar. Os policiais ouvem um barulho vindo da casa de Paulo e resolvem entrar para averiguar o que está acontecendo. Paulo se esconde para não ser encontrado. Por meio do rádio, os policiais comunicam aos demais que Paulo esteve em casa. Rebeca explica ao médico que Fábio não consegue acreditar que ela tem Alzheimer e duvidou do diagnóstico do outro doutor. O médico diz que é sempre bom ter uma segunda opinião. Tiago e Martin se reúnem em um bar para conversarem. Sem que percebam, o detetive contratado por Eva os observa. Alice diz que Sérgio deve sair de sua vida, pois os dois não são mais um casal, e reitera que a mulher dele é Julieta. Num ataque de histeria, Sérgio diz que tudo naquela casa é dele, e até mesmo o ar que Alice respira. Alice pergunta a Sérgio se Julieta está ciente de que ele vem em casa fazer cenas de ciúme, e o chama de ridículo. Sérgio diz que a única ridícula é Alice, e reitera que não quer Martin em casa, e muito menos com as coisas que o pertencem. Alice dá graças a Deus que não pertence a Sérgio. Sérgio reitera que Alice é sua esposa. Nesse instante, Alice liga para o advogado, coloca no viva voz e o pede para repetir o que a informou pela manhã. O advogado diz que o divórcio de Alice saiu e ela é uma mulher livre. Sérgio diz que Alice pode se divorciar 1000 vezes, mas não fará o que lhe der vontade, e reitera que não vai permitir que a mãe de seus filhos se torne uma mulher indigna e que durma com qualquer homem que aparecer. Sérgio sobe as escadas. Alice pergunta onde ele vai. Sérgio diz que falará com Miranda, que graças a Alice é uma viciada em drogas. Miranda conta ao pai que disse a Martin que o único homem que aceitaria em casa é ele. Sérgio mente e diz que Martin premeditou tudo e o implorou para entrevistar Alice na fundação. Sérgio diz a Yara que enquanto Alice estiver fora de si, ela será a chefe da casa. Nesse instante, Alice entra no quarto e diz que da próxima vez que Sérgio quiser falar com as filhas, terá que avisá-la, pois ela não é obrigada a recebê-lo. Alice diz que embora o divórcio tenha saído agora, é uma mulher livre desde que flagrou Sérgio na cama com Julieta. Martin conta a Tiago que Sérgio manchou seu nome e ninguém quer contratá-lo. Tiago lamenta e diz que a vingança de Sérgio só está começando. Alice confronta a mãe e pergunta por que ligou a Sérgio e o informou sobre Martin. Eva diz que a felicidade que Alice imagina não existe e o preço que ela pagará por essa loucura será muito alto. Alice diz que está disposta a pagar esse preço. Eva reitera que a filha terminará
sozinha. Mujica fica furioso com o fato de Paulo ter ido em casa e ressalta que da próxima vez ele não irá escapar. Karina confronta Gutierrez e pergunta o que Mujica quis dizer quando falou que de hoje a captura de Paulo não passa. Gutierrez diz que se Mujica não disse nada a ela, ele também não dirá. Touro ordena que seus capangas localizem Trombeta, pois os dois têm um assunto pendente. Mujica permite que Moisés participe da operação, que visa capturar Paulo. Miranda liga para Diego. Nicole atende e diz que estão se reconciliando e a pede para não atrapalhar. Mujica e Moisés observam Yara no parque à espera de Paulo. Ao chegar em casa, Martim percebe que um homem o observa, vai até ele e o questiona por que está o seguindo. O detetive fica surpreso. Alice se pergunta como pode ter criado filhas tão machistas. Carlota explica que as filhas costumam ter certa fraqueza com relação aos pais. Alice diz que sentiu muita vergonha. Carlota a questiona por que se refere ao homem que ama como um fantasma. Alice diz que talvez no fundo sinta que é um erro. Carlota diz que Alice desafiou a todos por conta desse homem que a adora e a questiona se ela acha que isso é pouco real. Alice diz que vendo desse ponto de vista, Carlota tem toda a razão. Carlota a pede que lhe revele o nome do príncipe que mudou a vida dela. Alice revela que é um jornalista e se chama Martim Guerra. O semblante de Carlota muda no mesmo instante.